Esses artistas têm temas que se repetem e se repetem e se repetem em suas obras. Salvador Dalí era conhecido por ser um artista obsessivo. É normal, então, que essas obsessões se repetissem e se repetissem e se repetissem em sua obra. Vamos saber quais são os 5 temas que mais aparecem na obra de Salvador Dalí depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para você, e hoje vamos falar sobre Salvador Dalí e alguns dos temas que aparecem de formas repetidas em sua obra. Não é incomum artistas terem alguns temas, algumas imagens, alguns símbolos que aparecem e reaparecem na sua obra, de forma que você quase que consegue, uma vez que você decodifica, como se fosse um alfabeto, né? Como se você decodificasse esse alfabeto. Eu tenho um vídeo sobre Marc Chagall, na verdade 2, que eu falo sobre isso. O Chagall tinha quase que um alfabeto, né, que ele fez, assim, alguns símbolos que significavam coisas que apareciam de forma muito repetida e recorrente na sua obra. Então, assim, uma vez que você entendia o que eram aqueles símbolos, o que cada um queria dizer, você quase conseguia ler as obras do Chagall. E isso não é só o Chagall que fez isso, mas alguns artistas têm esses símbolos que se repetem e que, evidentemente, falam alguma coisa sobre o artista e sobre a sua obra. Elas têm motivo, né, para estarem ali e tem toda uma simbologia própria. A gente vai falar hoje sobre 5 temas que se repetem na obra do Salvador Dalí, mas antes vou pedir que vocês deixem like, que vocês assinem o canal, porque isso ajuda muito na distribuição do vídeo, ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Então, por favor, deixem aquele like que não custa nada. E agora que vocês já fizeram isso, vamos falar sobre 5 temas recorrentes na obra do Salvador Dalí. Salvador Felipe Jacinto Dalí e Domènech, conhecido popularmente como Salvador Dalí, era um artista catalão celebrado pelas suas obras surrealistas, irracionais e eróticas. Ele nasceu em 1904 em Figueres, uma pequena vila no norte da Catalunha. A sua família apoiava a sua criatividade e seu amor pela arte e o mandou para Madrid para estudar na Academia de Artes, onde ele encontrou artistas importantes como Frederico Garcia Lorca e Luís Buñuel. E quais são alguns dos principais motivos nas obras do Salvador Dalí? Na década de 1920, o Dalí se mudou para Paris, vindo de Madrid, onde ele conheceu pintores como Magritte, Picasso e o Miró. Esses artistas influenciaram de forma muito profunda a sua arte. E, durante a sua estada em Paris, ele também conheceu a Gala Eluard, com quem ele se casou em 1934. Muitas de suas pinturas mostram o seu amor pela Gala, que imediatamente quase se tornou a sua musa. O Dalí se tornou mais famoso pela sua pintura surrealista, mas ele também trabalhou como designer, joalheiro, escritor e escultor. E é bastante difícil a gente conhecer a verdadeira personalidade do Dalí. Ele controlava todos os textos publicados sobre ele, entrevista publicada sobre ele enquanto ele ainda estava vivo, ou seja, nada era publicado sobre ele sem a sua aprovação, e ele era bastante preocupado com a sua persona pública, além, é claro, de ser muito marqueteiro, né? Muito performático, digamos assim. Nenhum texto era sequer publicado sem que ele fizesse uma revisão anterior. Ele chegou até a escrever uma autobiografia chamada The Secret Life of Salvador Dalí, A Vida Secreta de Salvador Dalí, na qual ele dividia histórias de sua vida. Porém, a gente não pode nunca ter certeza que as coisas que estavam escritas ali eram totalmente verdade. Alguns historiadores acreditam que ele estava tentando, assim, aumentar o mito em relação a ele, né? Criar uma personalidade ainda mais extravagante, com uma história ainda mais emocionante, para atrair mais atenção. O que a gente sabe é que o Dalí era bastante neurótico e tinha muitos medos. Ele tinha medos da paternidade de mulheres, da sexualidade feminina, de viajar, de envelhecer, de morrer, de grilos, de formigas. E existem muitos temas obsessivos na sua pintura que eles são repetidos de forma quase que constante. A ideia principal da arte surrealista era explorar a mente inconsciente. E o Dalí muitas vezes explorava os seus medos. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Vamos começar com as formigas. Formigas são elementos bastante comuns na obra do Dalí. Quando o artista tinha somente 5 anos, ele viu um inseto morto sendo comido por um grupo de formigas. Desse momento em diante, as formigas passaram a se tornar um elemento presente em seus pensamentos. Nos trabalhos do Dalí, as figuras representam morte e decadência.
Elas servem como uma lembrança da mortalidade humana e do nosso período transitório na Terra. As formigas também aparecem no filme Um Cão Andaluz, que o Dalí fez junto com o Buñuel. E aparecem de forma bastante, chamando bastante atenção, num dos trabalhos mais conhecidos dele, A Persistência da Memória, e no centro do trabalho a gente consegue ver uma cabeça deformada com um relógio derretendo em cima dela. Cabeças distorcidas e relógios derretendo também são frequentemente apresentados em sua obra. Então vamos lá para as cabeças distorcidas, que são o próximo motivo de obsessão do Dalí. Em sua pintura O Jogo Lúgubre, o qual o Dalí pintou em Cadaqués durante a sua fase de preparação para a sua primeira exibição solo em Paris, apresenta uma cabeça deformada. Na direita, a gente vê uma cabeça mostrada de perfil, que poderia ser um retrato, inclusive, do próprio artista. E parece que ele está dormindo. Em sua boca tem um grilo, uma criatura do qual o Dalí tinha um medo irracional. E a pintura mostra os medos e inseguranças sexuais do artista. The Great Masturbator foi pintado em 1929, quando Dalí tinha apenas 25 anos. Aqui a gente vê uma cabeça deformada mostrada de perfil e como um tipo de autorretrato dele também no centro. Um grilo enorme é visto sugando a cabeça do artista, enquanto formigas são vistas subindo na sua bochecha. A gente também vê figuras masculinas e femininas emergindo da cabeça. Existe mais um autorretrato do Dalí nessa pintura, que é percebível na forma de uma figura pequena, fazendo amor com uma pedra, uma rocha, na forma de uma mulher. The Great Masturbator representa a transformação que o artista pela qual ele passou quando ele conheceu a Gala, a mulher dos seus sonhos, que o salvou dos seus medos. Nessa pintura, o artista expressa suas ansiedades, medos, fantasias e obsessões. A cabeça em forma de uma rocha, como mostrado aqui, é um dos temas que posteriormente reapareceria no trabalho de Dalí. Dalí pintou mais uma obra com esse mesmo tema no mesmo ano, com as duas anteriores chamadas The Enigma of Desire, My Mother, My Mother, My Mother. O Enigma do Desejo, Minha Mãe, Minha Mãe, Minha Mãe. A cabeça deformada que é mostrada dormindo e sonhando nesta pintura, mais uma vez representa um autorretrato do pintor. Alguns historiadores da arte acreditam que o Dalí foi inspirado a pintar cabeças desta forma quando ele olhava para as rochas na costa de Cadaqués. Porém, a cabeça mostrada nessa pintura é ligeiramente diferente das anteriores. É pequena, sutil e cheia de compartimentos. E, mais uma vez, formigas e grilos aparecem aqui também. E uma cabeça deformada também aparece em Persistência da Memória. Esse motivo foi principalmente usado por Dalí por volta de 1930, depois de um período que ele ficou sem pintar. Depois de 7 anos, ele voltou a praticar e se focar na sua pintura. E nessa pintura chamada Sono, Sleep, a cabeça não é uma representação dele próprio, mas a personificação de um sonho. Muletas dão sustentação, à cabeça que dorme, referenciando as preocupações das pessoas em seus sonhos. Tudo parece muito instável nesse trabalho. Até o cachorro mostrado ao fundo precisa de suporte. A luz meio azulada, que preenche toda a superfície da imagem, também contribui para a atmosfera surreal deste trabalho. E os famosíssimos relógios derretendo, que são também, mais uma vez, um motivo visto com bastante frequência na obra do Dalí. De 1952 a 1954, ele trabalhou em desintegração da persistência da memória. Aqui, os relógios são mostrados completamente se desfazendo, quase que se destruindo, se autodestruindo, enquanto o resto do mundo mostrado na pintura se desfaz em blocos geométricos. A cabeça deformada agora mal é perceptível comparado, levando em consideração todo o resto que está acontecendo na pintura. Figuras femininas mostradas de costas. O Dalí constantemente mostrava figuras femininas de costas, sem permitir que a gente visse o rosto delas. Uma das primeiras pinturas com esse tema é conhecida como Figure at the Window, figura na janela.
Por volta de 1925, Dalí pintou numerosos trabalhos apresentando esse tema, né? Em Woman at the Window in Figueres, Mulher numa Janela em Figueres, nós vemos uma mulher charmosa sentada numa janela enquanto ela está bordando. E ela é mostrada aqui em Figueres, a cidade onde o Dalí nasceu. Numa pintura chamada Girl from Amsterdam, o artista enfatizou toda a musculatura traseira do corpo de uma mulher desconhecida. Depois de 1929, essas figuras femininas de costas ainda eram bastante frequentes, mas era sempre a gala. Todas essas mulheres passaram a ser a gala. Portrait of Gala, por Salvador Dalí, mostra a sua amada mulher e musa. Atrás da sua cabeça, a gente vê uma pintura de Miguel Ângelos. E outra de suas obras retratando a gala, chamada Gala Nude from Behind, é frequentemente comparada com a banhista, a famosa banhista do Ingres. Os telefones. Quando Dalí era jovem ainda, telefones eram uma invenção relativamente nova que poucos tinham a oportunidade de usar. O Dalí disse que o tema de sua pintura Mountain Lake era uma conversa entre Chamberlain e Adolf Hitler. O telefone mostrado aqui é, mais uma vez, também sustentado por muletas que poderiam representar a instabilidade da conexão telefônica e também a instabilidade política da época. O telefone quebrado, a linha de telefone quebrada também contribui para essa sensação de instabilidade e insegurança. Um ano mais tarde, o Dalí fez mais uma outra pintura bastante controversa chamada O Enigma de Hitler. Aqui, o telefone aparece mais uma vez como aquele que traz notícias. É colocado acima de um prato, simbolizando o medo e a ansiedade que era presente naquele tempo. E, em 1936, o Dalí fez o seu famoso Lobster Telephone, o telefone da lagosta. Lagostas eram outro animal frequentemente visto em sua obra e, para artistas, lagostas representam algo erótico e sensual. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gosto muito de fazer esses vídeos que trazem, né, essas reflexões sobre temas, sobre motivos, sobre os simbolismos dos artistas, assim como eu fiz de Chagall, eu já fiz de outros. Eu gosto bastante porque eu acho que ajuda muito a gente a entender o que a gente está vendo, a entender o universo daquele artista, quem é aquele artista, o que se passa na cabeça dele, quais são os temas, as preocupações, o que ele está querendo colocar no mundo e por que a gente vê aquelas coisas, mas por que estão ali? Então eu gosto muito desse tipo de vídeo que ajuda nessa reflexão de por que a gente está vendo o que a gente está vendo. Se tem algum outro artista específico que vocês gostariam que eu fizesse um vídeo desse tipo aqui, deixem as sugestões aqui embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo. Tchau!